que eu disse. Eu acho que essa é uma empresa, por exemplo, que deveria ser olhada e incentivada do ponto de vista de manter a sua estratégia de diversificação de uma forma mais acentuada. Então, essa é uma política importante. O grande contratista da Petrobras, a Queiroz Galvão, tem 3 plataformas, uma sofisticadíssima chamada Star Gold, que veio aí em abril do ano passado, faz perfurações já, tem autorização ou está em busca, tem fases finais de autorização. O que eu estou falando aqui é tudo público, tá, pessoal? Tem uma parte que eu não vou falar, mas a parte pública todo mundo conhece, que já faz perfurações verticais, já está aonde vai estar explorando, tem sondas, vai operar e vai operar inclusive na lâmina d'água do pré-sal. Mas para fazer outras atividades, ou seja, se você já está perfurando, você pode dar um passo adiante no processo de diversificação de uma forma mais consistente. Queria dizer para vocês que os estaleiros, como o Estaleiro Atlântico Sul, que aqui foi citado, Camargo Correia e Queiroz Galvão, tem Andrade Gutierrez, né? Andrade Gutierrez, Camargo Correia e Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez é uma outra empresa. Desculpa. Camargo Correia e Queiroz Galvão mesmo. Andrade Gutierrez é uma outra empresa. São grandes empreiteiras com capacidade, com engenharia financeira capaz de entrar. Ou seja, não tem domínios tecnológicos, mas tem uma engenharia financeira. O domínio tecnológico é que nós temos que focar as políticas de Estado e fazer com que essas empresas efetivamente se lancem para desafios tecnológicos maiores. Portanto, é possível sim fazer isso. Depende de uma estratégia, assim, de fato, consolidada e organizada, da qual o Estado brasileiro não tem hoje. E é possível fazer. Porque eu estou argumentando que é possível fazer. É possível fazer sim. É possível fazer, não duvido que não seja. Porque quando eu falei para vocês assim, pô, eu olho para aquele aterro do Flamengo, fico pensando assim, quando é que foi construído o aterro do Flamengo? 63, né? Fico imaginando em 63 o cara fez um aterro do Flamengo. Você entende? O cara fez uma ponte Rio-Niterói. Ué, qual é o problema? Por que nós não podemos pensar grande num país que é grande? E num país que tem grandes empresas, que tem a COP? Por que nós não podemos pensar grande? Nós vamos ter que pensar grande para poder desenvolver o país. Porque senão, não vai conseguir. Este negócio de argumentar de que agora nós vamos pegar um monte de empresas pequenas e ficar olhando para as empresas grandes de capital estrangeiro e nós vamos achar que elas vão comprar. Vão comprar uma parte. Serviços pontuais, tecnologias, super importantes do ponto de vista do desenvolvimento, mas não suficientes. Então, portanto, a capacidade que a gente tem nos próximos 5 a 10 anos de colocar 4 ou 5 empresas aí, vale a pena. Deixa eu falar uma outra coisa que é público, eu vou contar a parte pública, mas isso está em jornal, não há problema nenhum. A associação entre a VEG e a Vale Solução de Energia permitiria a gente entrar em turbogeradores. Geradores a gente já tem. A turbina depende de uns 4 a 5 anos de maturação ainda. 4, 5 anos. Como está no jornal, se a GE comprar a Vale Solução de Energia, nós perdemos a expertise nacional e a capacidade de entrar aí. Então não dá para dizer, pessoal, que os estados nacionais não concorrem entre si. E não dá para dizer que as empresas não concorrem. Porque a GE pode estragar uma estratégia de crescimento. É possível associar as duas? Vamos tentar então. Mas não é razoável isso, não é razoável fazer essa relação simples, não é razoável. A GE vai trazer de fora, não vai desenvolver lá no fundão, não vai desenvolver. Vai desenvolver uma parte, um processo, mas dizer que vai ser o principal laboratório do mundo, numa coisa pontual, pode ser, mas não é razoável acreditar nisso. Agora, por exemplo, é um esforço tecnológico grande? Depende de uma estratégia de governo, uma estratégia nem de governo, uma estratégia de Estado, depende. Depende de quem que pode construir isso. Somos nós, não é outros, entendeu? Depende de fazer esse debate. Eu achei riquíssimo o debate da COP no passado, acompanhei ele, quando a COP diz assim, nós temos que desenvolver e recuperar a engenharia naval brasileira. Nós temos competência e temos que desenvolver a engenharia naval brasileira. E é possível fazer isso
Então, vamos fazer, etc. Tal. Então, o estaleiro agora que vai ser lá aquele de Paraguaçu, não é? Paraguaçu, que a Dilma, que está sendo organizado, por exemplo, vai ter uma articulação com o grupo Kawasaki para trazer tecnologia, etc. Tal. No próprio estaleiro Atlântico Sul teve o problema com o grupo Samsung, que saiu e que agora está entrando o grupo japonês. Enfim, são estratégias de associação factíveis. A COP teve um papel importante, a COP tem um papel importante, não apenas a COP, mas outros centros que tem de desenvolvimento tecnológico nacional. Mas esse é um tema relevante a ser pensado, é um relevante a ser discutido, e nós temos que ter lá no fundão as nossas grandes empreiteiras brasileiras desenvolvendo tecnologias. Se você me disser o seguinte, que olha, mas eles não querem, isso não é verdade, não é verdade pela realidade, eles estão entrando. As políticas públicas estão amigáveis para isso? Às vezes sim, mas às vezes eu acho que não, porque... eu sou a FINEP executa a política pública, pessoal, eu defendo isso, mas a FINEP executa ordens, entendeu? Nós cumprimos ordens do governo federal, nós executamos política. Agora, é evidente que nós influenciamos no debate sobre as políticas, evidentemente, como a COP influencia, até mais às vezes do que a gente, etc. Tal. Nós somos governos, evidentemente, mas o governo, pessoal, nós vivemos um país democrático, governos debatem, e é assim que se faz. Mas esse é um tema relevante a ser pensado. Acho que não há necessidade de substituição sob hipótese alguma, e também há empresas grandes com capacidade de fazer isso. A COP é um grande centro, uma grande capacidade, um grande intuito de desenvolver esse tipo de coisa, e é possível a gente fazer isso. Perfeito. Vamos ficar claro que nós precisamos de, além da visão gerencial, mais visão estratégica, né? E a pergunta aqui do Ricardo Latiger ao Girão: qual é o grande obstáculo da academia via integrar essa necessidade de desenvolvimento de interesse das empresas nacionais? Qual é o grande obstáculo? Meio difícil de entender aqui, a sua pergunta está toda arriscada. Você quer ler aqui? Girão, qual é o grande obstáculo da academia vir a se integrar às necessidades de desenvolvimento científico e tecnológico das empresas, pequenas e médias empresas brasileiras? Claro que eu já fui professor da faculdade também, eu já fui acadêmico lá na Universidade de São Paulo. Então claro que é impossível você achar que você pode desenvolver o país sem a participação da academia. Ninguém está falando isso. Eu quero apenas discutir o assunto. Então, por exemplo, quando o professor diz, Segem, que é burrice, não sei se ele se dirigiu a mim, achar que a universidade precisa ter reserva de doutores, etc. Claro que, não sei se a palavra reserva, mas os países que têm sucesso tecnológico, eles não são burros. E eles invertem as equações que nós temos no Brasil, em termos de doutores nas empresas e nas universidades. Nós hoje temos mais doutores nas universidades que nas empresas, numa proporção grande. Lá no exterior, isto é invertido. Então, nós queremos a maior participação dos institutos de pesquisa, das universidades, no desenvolvimento das empresas, é lógico. E eu vou dizer o seguinte, eu estou até aqui, o Paulão Cardoso está aí, pensando na Nuclep, até falando a favor do que o Denegre tem falado, o seguinte: a Nuclep, por exemplo, que em 2003 estava para ser privatizada, para virar depósito de cigarro, né, Paulo, alguma coisa parecida, por decisão política do governo Lula, se transformou hoje numa empresa de ponta no desenvolvimento de mecânica pesada, fabricando hoje os 4 submarinos brasileiros, mais o nuclear, em acordo com empresas, com a Odebrecht, inclusive, né, e com uma empresa francesa, com tecnologia francesa, que vai ser transferida para o país. Está fazendo acordos para a construção de motores navais, já fez plataformas da Petrobras, tem hoje cerca de 4.000 pessoas trabalhando lá dentro. É um exemplo positivo. E está tentando fazer acordos com institutos de pesquisa para fazer simuladores de solo, desenvolvimento de tecnologia. Então, eu acho que o papel da academia é fundamental. É o que eu falei, é que nem eu acho que eu vou repetir a figura que eu falei, do casamento, que pode ter 5% de sexo, mas se ele falhar, o casamento inteiro falha. A nossa academia não pode falhar, ela pode contribuir com 10%, 15%, 20% para o sucesso tecnológico das empresas,
mas ela não pode faltar. Eu acho essa é a resposta que eu queria dar. Obrigado. Posso falar um minuto? Não, primeiro, de forma nenhuma quis te ofender, né? Não foi essa a minha referência. Agora, só um fato que eu acho interessante, que eu respondi uma pergunta parecida num evento de inovação recente no Chile, que estava a Federação das Indústrias lá, chilena e a academia, eu, logicamente, do lado da academia. No caso aqui, eu acho que é muito parecido. Eu acho que a academia não pode ser criticada por ter feito o seu papel. Nós somos hoje o 13º contribuidor para o conhecimento através de periódicos internacionais. Isso não está nada errado, isso está certíssimo. Pior se nós fôssemos o 50º, como nós somos na matemática, no ensino básico e coisas do gênero. Né? Outra questão importante, que vão se criando mitos, né? Quer dizer, você critica quem está fazendo o negócio certo. Nosso papel é esse, nós temos que publicar, nós temos que gerar conhecimento, nós temos que contribuir com a indústria. Nós temos lá uma carteira enorme de projetos com a indústria. A outra questão importante é a questão dos engenheiros. Vai todo mundo lá na universidade falar que nós temos que formar 10 vezes mais engenheiros. Mas ninguém vai falar com o governo que o que está faltando é educação básica. Como é que o cara vai ser engenheiro se não sabe fazer conta? Entendeu? Se não sabe ciência, se não sabe física, matemática, quer ser engenheiro, como? Vai duplicar um número, vai sair os engenheiros de 5ª categoria. Não podemos admitir isso. Então, eu acho que nós temos que ter cuidado para não cobrar de quem está fazendo o seu serviço. Só para me encerrar minha colocação, é o seguinte. Ô Negro, eu acho que a gente tem que conversar muito. O discurso da FINEP está muito cifrado. Ele bate no prego e na ferradura, no prego e na ferradura. Tem que bater no prego. Se for para bater no prego, a COP está junta. Vamos bater no prego. Agora, ficar batendo a ferradura no prego fica difícil, aí a gente não sabe qual é a mensagem. Deixa eu só, já que eu fui citado, nós queremos, a academia está certa, está cumprindo o seu papel, parabéns, é 13º país do mundo em publicações, mas o país quer mais. Nós queremos mais da academia. Então, esse é o nosso desafio. Como o país quer mais das suas empresas, o país quer mais dos seus governos, dos seus políticos, o país precisa de mais. Este é o meu discurso. E esse mais eu estou dando uma sugestão. Agora, essa questão da capacitação e da competência, eu vou dar um depoimento. Eu tenho 5 filhos, 4 deles frequentando escolas públicas de alto nível, 2 na USP, 1 na FRJ, 1 na UERJ. Já frequentaram, inclusive um deles fazendo doutorado em Londres, voltando agora esse mês. A minha filhinha de 9 anos, tem uma filha de 9 anos, chegou para mim outro dia e disse: pai, eu quero frequentar uma faculdade privada. Aí eu tomei um susto. O que é isso, filho? Não, eu não quero ir para a faculdade pública. Será que nós estamos transformando a Universidade Pública Brasileira nisso? Será que vamos chegar a isso? O que é que nós estamos fazendo? Qual é o grau de responsabilidade que os dirigentes atuais estão tendo com a Universidade Pública Brasileira em manter o seu alto nível de excelência? Como é a COP? Falar da COP é covardia. Na realidade, porque a COP é um centro de excelência reconhecido no país, talvez o melhor de todos, competindo braço abraçado com os centros de excelência da USP. Então, quer dizer, eu falo até dos outros, não estou falando... E a COP, nessa apoio... A COP com a Petrobras faz um trabalho que justamente eu estou dizendo que tem que ser exemplo para o país. Associação empresa-universidade. A COP é um exemplo com a Petrobras. Agora queremos fazer mais, queremos o resto. Nós não temos só a Petrobras. Tá certo? Obrigado. Bom, ótimo debate. Agora a pergunta aqui do Hugo Caram para o Bernasconi. Como você avalia o novo modelo de contratação do tipo EPC, que privilegia o grande capital, onde a engenharia do projeto básico e o executivo nacional são temporários e a engenharia do projeto conceitual estrangeiro são permanentes? Efetivamente, o EPC ele acaba fazendo uma fragmentação e faz um estrago grande com relação à participação das empresas de projetos, porque ela concentra
e de uma maneira desfavorável. Evidentemente, trabalhando, assumindo o papel de presidente do sindicato que congrega as empresas de projetos de todos os portes, seria melhor que esse não fosse o modo mais frequente. Mas é difícil concorrer contra a capacidade de reunião disso, de competências, debaixo de uma gestão de quem detenha efetivamente o poder econômico capaz de agregar as competências fracionadas. Se a questão for simplesmente dizer, bom, então vamos evitar que isso aconteça, vamos proibir que isso aconteça, nós também deixamos de dar a resposta adequada para certos desafios que a capacidade integrada do capital bem orientado pode dar. Então, eu, ainda que admita que isto limita a participação de empresas até de muita competência, mas eu acho que nós não podemos nos colocar também contra a capacidade de resposta que tem que ser desenvolvida dentro do país. Até porque, se nós não tivermos grupos nacionais capazes de fazer o processo integrado, através da engenharia, da compra, diligenciamento e da construção, no mundo globalizado, com fluxo de capitais e com todos os critérios estabelecidos aí para chamar participação internacional, nós teremos os grupos EPCistas internacionais atuando aqui dentro do nosso país. Então, é melhor que a gente consiga desenvolver competência nacional, empresarial nacional, para fazer os projetos integrados, projetos no sentido de empreendimento, do que não ter isso no país. Então, evidentemente, isto limita a possibilidade de empresas de médio porte, pequeno porte, ainda que capacitadas tecnologicamente, de poder participar de empreendimentos muito grandes pela via do EPCismo, vamos dizer assim. Mas eu não posso ser contra, porque é melhor que a gente consiga desenvolver isso com competência nacional também nesse setor. Podia ser exceção e não regra. Sim, isso é verdade, mas eu acho que ainda não... Mas é verdade, isso... Mas o problema é que se dão nomes para coisas que, na verdade, não são atendidas, através de um projeto básico que não é básico, alguma coisa que não define. Aí você tem distorções no próprio processo da licitação. Infelizmente. Nós temos que consertar isso. Bom, nós temos